Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu. O que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante do chão, erga um clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Salva-me e refrigera minha alma. Restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera. A chuva, a chuva. As eiras se encherão de trigo, oh, oh, oh. E os lagares transbordarão de óleo e vinho. Eis que restituirei os anos que foram consumidos, e lhes mostrarei a minha salvação, e sabereis que o melhor de Deus ainda está por vir. 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 O melhor de Deus. Alegrai-vos, filhos de Sião, regozijados no Senhor, porque De Deus ainda está por vir. o melhor de Deus. Quantos são abençoados de Deus aqui? Amém. Quantos acreditam que pode abençoar vidas aqui nesta manhã? Que pode continuar abençoando este local? Faça assim. Aleluia. Vamos lá. Onde eu for a tua bênção me seguirá. Onde eu colocar as minhas mãos, prosperará a minha entrada e a minha saída. Você entrou aqui nessa manhã, você está abençoado, amém? Prosperarei, transbordarei. Meus celeiros fartamente se encherão. Minha casa será sempre. Tua provisão eu puser a planta dos meus pés, possuirei. Sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei. À direita, para a esquerda, na minha frente e para trás. À direita, para a esquerda, na minha frente e para cima, por todo lado.
esquerda, na minha frente e para trás, por todo lado. Sou abençoado, yeah, em tudo que eu faço. Sou abençoado, yeah, por todo lado. Sou abençoado, yeah, em tudo que eu faço. Sou abençoado, yeah. Aleluia. Toda sorte de bênção o Senhor preparou para mim. Em todas as coisas eu sou mais do que vencedor. Por todo lado sou abençoado, yeah, em tudo que eu faço. Sou abençoado, yeah, por todo lado. Sou abençoado, yeah, em tudo que eu faço. Sou abençoado, yeah. Toda sorte de bênção o Senhor preparou para mim. Em todas as coisas eu sou mais do que vencedor. Por todo lado sou abençoado, yeah, em tudo que eu faço. Sou abençoado, yeah, por todo lado. Sou abençoado, yeah, em tudo que eu faço. Sou abençoado, yeah. Amém? Aleluia. Estão alegres, querido? Nós também estamos, amém? A paz do Senhor para os irmãos. Eu quero aqui agradecer a Deus em primeiro lugar e aos irmãos que aqui estão juntamente comigo, agradecendo por esta bênção, porque eu não esperava, né? Mas a última sexta-feira do ano, eu fui à consagração e ali o Senhor falou que uma loja aqui nesse comércio ia pegar fogo. Mas eu orei, eu me descansei, né? Trabalhamos o dia todo, no sábado, no domingo, fui para casa, tomei banho, voltei para a igreja. E quando a gente terminou o trabalho, ficamos na porta da igreja um bom tempo. Depois eu falei, Ronaldo, vamos embora. Quando cheguei em casa, o telefone bateu, eu voltei. A sua loja está pegando fogo. Mas eu quis me apavorar, mas depois eu falei, não, mas o Senhor falou que uma loja ia pegar fogo. Então, se falou uma loja ia pegar fogo, não disse qual. Pode ser a minha, ele mesmo, ele permitiu que isso acontecesse e ele vai me abençoar e vai me dar outra. E vai tornar minha loja de volta. Eu confiei no Senhor, não me desesperei, chorei sim, porque foi muita coisa perdida, mas o Senhor está restituindo tudo. Eu agradeço aos irmãos, não tem palavra para agradecer, porque o Senhor sabe que não tem, mas Ele quem me deu tudo, é Ele quem tem feito tudo na minha vida. Eu sou grata aos meus vizinhos. Sou grata aos meus vizinhos, porque quando cheguei aqui, os vizinhos já tinham tudo, já estavam apagando fogo, já tinha quebrado a porta, já estavam jogando água. E o bombeiro, quando chegou junto comigo, o fogo já estava controlando, mas ele terminou de apagar, graças a Deus, e tudo correu bem. Eu sou grata aos meus vizinhos que me ajudaram, muito, muito, muito. Teve a menina, a Jaqueline, foi lá, trouxe o bombeiro, me ajudou muito. Que Deus abençoe meus vizinhos. Porque muito fizeram por mim, porque eu não estava aqui, era muito longe. Até eu chegar aqui, a loja já tinha pegado fogo tudo. E tinha sido, até o prédio tinha desabado. Por essas mercadorias que estavam aqui dentro, pegando fogo, tinha desabado tudo.
mas o Senhor abençoou, usou meus vizinhos e eles me ajudaram muito. Eu sou grata, agradeço muito aos meus vizinhos, que muito me ajudou. Em primeiro lugar, Deus, segundo eles. Eu quero agradecer a todos que aqui estão. Meu muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Agradecer a todos que estão aqui, que oraram por nós. Eu gostaria de deixar uma palavra que no dia 31, logo pela manhã, eu levantei e eu falei, Senhor, me dá uma palavra para esse dia. E eu abri a Bíblia e fui desfolhando e saiu em Isaías 58. E depois eu entendi o que o Senhor falou comigo naquele dia. Eu vou ler só o 11 e o 14. E o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares áridos e fortificará os teus ossos. E serás como jardim regado e como manancial cujas águas nunca faltam. Então te deleitarás no Senhor e te farei cavalgar sobre as alturas da terra e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. E eu entendi, depois que aconteceu tudo isso, eu entendi o que o Senhor me disse naquele dia. E eu sou grata a Deus porque em cada momento o Senhor fortaleceu todos os nossos ossos, o corpo, os nervos, tudo foi fortalecido pelo Senhor. E a força que todas as pessoas aqui passavam e diziam que estavam orando, que estavam rezando, que estavam pedindo a Deus de alguma forma, para que tudo isso passasse. E eu sou grata a Deus e as pessoas que colaboram conosco. Muito obrigada. Paz do Senhor para os irmãos. Eu quero louvar ao Senhor com um hino nessa manhã, que no dia 1º, quando eu estava saindo de casa para o meu trabalho, eu falei assim, Senhor, fala comigo de alguma forma, porque às vezes a gente se limita e às vezes quer questionar, mas a gente confia no Senhor. Mas eu falei, Senhor, fala comigo nessa manhã. E eu liguei o rádio e botei o CD para tocar e eu ouvi uma canção que eu quero cantar com vocês nessa manhã. Não me esquecerei de ti, nada deixarei passar, sem que os meus olhos examinem. Tudo vai se cumprir, tudo eu vou fazer. Só tens que estar em minha vontade. Vem na minha casa, quero que me honres, eu também te honrarei. Vem me dar louvores, minha é a glória. Fique aqui, eu te abençoarei. Eu sou fiel, vou cumprir minhas promessas, sou fiel. Não há nada que impeça, eu sou fiel. O que eu tenho que fazer eu faço, nem que eu quebre e faça em pedaços, pra depois fazer de novo, mas eu faço. Eu sou fiel, vou cumprir minhas promessas, sou fiel. Não há nada que me impeça, eu sou fiel. Nem que eu quebre e faça em pedaços, pra depois fazer de novo, mas eu faço. Eu sou fiel. Estamos aqui para provar
provar que o Senhor é fiel com nossas vidas. Amém. Agradeço a oportunidade. Amém? Estamos todos alegres por estarmos aqui nessa manhã. A palavra de Deus diz que nós devemos chorar com os que choram e nos alegrarmos com os que se alegram. E todos nós estamos aqui choramos quando ocorreu esse fato, mas hoje nós estamos aqui nos alegrando e agradecendo e engrandecendo o nome do Senhor. Amém, igreja? Eu vou cantar uma canção que todos conhecem e diz: te agradeço, Senhor, por tudo o que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu ser, te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço por tudo o que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor, meu Senhor, te agradeço. Ergue as suas mãos e cante. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, eu te agradeço, Jesus, te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Amém. Oh, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos.
Aleluia. Numerar aqui, nós estamos terminando. Quero só dar uma palavra antes do pastor falar. Mas irmãos, quem conheceu Nilza Gorda? Irmã Nilza era uma mulher de Deus, uma profetisa, como tantas mulheres que nós temos entre nós hoje. E ela dizia, num período da nossa vida, dizia: irmãos, vocês se preparem, porque vocês vão passar por uma prova muito grande. Nós tínhamos já muitas promessas de Deus, e a Nilza soava como a profeta da desgraça, né? As pessoas às vezes falavam isso: ah, Nilza, você só fala coisa ruim, não é possível. Gente, é Deus que está falando. E eu não posso mentir para vocês. Enquanto muitas pessoas falavam as coisas boas, a Nilza chegava aqui. Muitas vezes eu via a Nilza chorando aqui nessa loja, dizendo: gente, eu vi essas prateleiras todas vazias. E às vezes isso soava como algo incoerente. Mais ou menos 15 anos se passaram. Mas a Bíblia diz, Amós 3:7, que Deus não faz nada sem antes revelar os seus segredos aos seus servos. No dia 31, a partir de 95, nós vivemos um momento muito difícil, irmãos conhecem. Estivemos com muitas dificuldades financeiras. E aí a gente vem, depois de 98, 2000, se reerguendo e melhorando. Dia 31 agora nós acabamos um culto maravilhoso, uma vigília tremenda na igreja. Nós tínhamos uma festa, eu subi. Quando eu cheguei no salão, o telefone tocou. Minha irmã desesperada, corre lá na Brasília porque tá pegando fogo, tem mais um tiroteio e ela quer que eu vá lá fazer o quê? Ela, não, a loja tá pegando fogo. E aí até eu entender que era a nossa loja, eu desci na mesma hora, peguei o carro, saí correndo e cheguei aqui. Quando eu cheguei, eu tive duas não visões espirituais, mas tive duas visões muito claras, muito claras. A primeira foi a alegria de ver a quantidade de amigos que nós temos nesse lugar. Eram 00:30, quase 1h da manhã, provavelmente quase 1h, e tinha uma quantidade enorme de pessoas aqui na rua, todo mundo correndo, gritando, balde de água, o pessoal tentando abrir a loja e tenta apagar de alguma forma, tira algumas coisas que ainda não tinham pego fogo, e muita gente correndo, e o bombeiro não chega, liga de novo, vai lá, e a menina sobe, vai lá no corpo de bombeiro para trazer o pessoal até aqui. E eu parei ali, não tinha muito o que fazer mais, o fogo já estava tomando aqui, não dava para entrar. Eu parei ali, fiquei olhando, e eu disse: Deus, obrigado porque muitas pessoas aqui, nós temos uma família de vizinhos aqui, que são maravilhosos, são vizinhos há sei lá quantos anos, há tantos anos quanto nós estamos aqui, Dona Domingos, seus filhos, e nós vimos ali o carinho, a preocupação das pessoas em tentar, de alguma forma, dizer: olha, a gente fez o que pôde, não dava, quando a gente conseguiu abrir já estava queimando tudo, mas aquilo era o de menos, diante do que eu estava vendo. E a outra coisa que eu tive muita clareza, e depois quando cheguei em casa, quando as minhas irmãs chegaram aqui, me disseram o texto que o pastor havia pregado. E foi exatamente o texto que me veio à mente quando eu parei o carro ali e fiquei olhando. Isaías 43, versículos 16 ao 19. Esse é um texto profético para nós, para este ano de 2007. Foi o texto oficial da virada do ano na nossa igreja matriz. Assim diz o Senhor, aquele que fez um caminho pelo mar, uma vereda pelas águas violentas, que fez saírem juntos os carros e cavalos, o exército e seus reforços, e eles jazem ali, para nunca mais se levantarem, exterminados, apagados como um pavio. Esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no erro. Bendito seja o Senhor.
E eu quero, com toda alegria no meu coração, eu brinquei já com as minhas irmãs, e eu disse, eu gerenciei essa loja durante um período, eu disse que o meu sonho sempre foi ver essas colunas, esse teto rebaixado e essa loja pintadinha de branco assim. E hoje eu posso ver isso. Talvez você diga, poxa, mas de um modo tão trágico. Não existe nada trágico, amados. A nossa vida pertence a Deus. Às vezes as pessoas que não conhecem a Deus pensam que houveram prejuízos e problemas. Não tem tragédia. Para nós não tem tragédia. Para você ter uma noção, viver para nós, ele é Cristo, morrer é ganho. Então não tem bola perdida, não tem prejuízo. Para nós não tem tempo ruim, porque conosco todos os momentos são vitórias, todas as situações são ganhos. E com o Senhor nós passamos pelo meio do exército, nós vencemos uma tropa, nós atravessamos barreiras, passamos pelo fogo, pela água. Com o Senhor nós somos capazes de sair de qualquer situação. E o nosso Deus é um Deus que ainda tem coisas muito melhores e maiores pela frente. Se Deus quisesse consumir tudo isso e não nos deixar mais negociar aqui, ainda assim eu estaria feliz, porque Deus tem nas mãos todo o poder. E o que Ele começa a fazer, Ele vai terminar. Hoje eu entendo que um tempo novo de Deus, e isso a Nilza dizia, depois disso tudo, vocês viverão um novo tempo de Deus. Irmã Geni, que hoje não está mais aqui, tantas outras irmãs que disseram isso há 20, há 15 anos atrás. E hoje eu posso dizer que um novo tempo de Deus começa para nós. Eu louvo a Deus por esta manhã. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe aos nossos amados comerciantes, aos nossos vizinhos. Que Deus abençoe a todo o povo de Deus, as irmãs que tanto nos ajudam em oração. Que o Senhor seja conosco, em o nome de Jesus. Senhor, a minha palavra será sucinta, mas de agradecimento a Deus, de agradecimento a todos os irmãos que aqui se encontram para este culto de agradecimento a Deus, e também agradecer a esses vizinhos que presenciei a grande ajuda que deram para que o fogo que estava incendiando este prédio fosse controlado. Eu comecei aqui há muitos anos atrás, conheço todos os vizinhos antigos e tenho amizade por eles todos. E mais uma vez eu constatei que vale a pena ter vizinhos, vale a pena ser considerado, vale a pena saber que existe entre nós pessoas que têm o coração voltado para o amor. Que Deus abençoe a todos os nossos vizinhos, que Deus abençoe a todos os nossos irmãos. Eu faço parte da família e por isso posso falar também em nome da família. E eu quero ler um versículo. Eu quero ler o versículo da palavra de Deus que está aos Filipenses 4:13. É um versículo bem conhecido e esse versículo está na minha mente e no meu coração. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Meus irmãos, diz o texto sagrado no Antigo Testamento que tudo que sucede com o injusto também sucede com o justo. E nós estamos vendo que muitas coisas têm acontecido com os justos. Deus tem permitido. Só que quando acontece com o injusto, ele fica desesperado. Ele fica enraivecido, revoltado, irado. E o crente vai orar. E quando o crente vai orar, Deus dá a solução.
Deus conforta o crente. Foi assim que aconteceu com a irmã Celina, foi assim que aconteceu com esses filhos maravilhosos, com essas noras, com esta família. E vai acontecer mais ainda. A família Pedro vai continuar dizendo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Que Deus abençoe a minha família. Deus abençoe esta igreja. Deus faça nos prosperar mais ainda, irmãos. Enquanto o inimigo pensa que vai tirar, o Senhor vai nos dar mais. Amém. Agradecemos a Deus por esta oportunidade rica de estarmos aqui nesta manhã, agradecendo-lhe por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Eu não quero falar mais, porque a hora já é passada e tem algumas pessoas que têm compromisso, mas nós não podíamos deixar de fazer esta parte. Estamos aqui desde 1959, e quando vimos do norte, viemos trabalhar aqui nesta loja, né, com 12 anos de idade. E o Euclides, o nosso amado, que nunca esquecemos, ele já estava com a loja dele aqui, né, um dos comerciantes mais inteligentes que eu pude conhecer. E Deus fortaleceu as suas mãos, deu sabedoria, e hoje nós podemos ver aqui a família toda reunida, comemorando, trazendo diante do povo, diante de Deus, a grande vitória vinda das suas mãos. E isso não será, é apenas um começo, não será o fim, mas muitas e muitas coisas grandes Deus ainda fará em meio a esta família. Eu fico agradecido, já chorei de alegria, já estive me alegrando no Senhor aqui. Então, irmãos, para mim é tudo, e eu agradeço a Deus por estes momentos. Amém. Vou orar? Vamos orar então, irmãos, terminando este culto tão maravilhoso, e agradecendo a todos os irmãos, a todos que tiveram o sentimento de vir aqui nesta manhã e agradecer a Deus conosco. O Senhor que vos abençoe no nome de Jesus. Ó Deus Todo-Poderoso, nesta manhã não podíamos, ó Deus, deixar em primeiro lugar de te engrandecer. Deus, desde os tempos passados, dos anos 50, Senhor, Tu estiveste ao lado desta família. Meu Deus, meu Pai, Tu honraste, Senhor, esta família do sobrenome Pedro. Ó Deus bendito, Senhor, que te trazia à mente o amor grande que tinhas ao apóstolo Pedro, aquele homem denodado, aquele homem corajoso. Ó Deus bendito, Senhor, meu Deus, e todas as tuas bênçãos Tu tens derramado sobre esta família. E nós não queremos trazer a lembrança, Senhor, segundo a palavra que leu o teu passado, aquilo que aconteceu no princípio deste ano, mas trazemos, Senhor Deus, e nos lembraremos sempre deste dia de vitória. Oh Deus, muito obrigado. Senhor, muito obrigado pela vida dos teus filhos que aqui vieram, os vizinhos que aqui vieram, todos aqueles, Dona Salete e o seu esposo, todos aqueles que vieram aqui nesta manhã, Senhor, até aqueles que de repente não te servem, não sabem como te conhecer e ser vitoriosos como nós. Mas, Senhor, que o teu Espírito Santo nesta manhã toque-os e traga-os para perto, e muito mais perto de ti, Senhor. Nós te agradecemos por